Olá, amados irmãos, olá, povo santo, que Deus continue abençoando a todos rica e poderosamente. Pastor Elias Santos com mais um Tire as Suas Dúvidas. E hoje a dúvida que um amado irmão compartilhou comigo foi esta. Pastor Elias, por que os escolhidos de Deus estão sempre só? Parece que tem uma lepra, parece que tem... É uma rejeição tremenda, as pessoas fogem. Por que, pastor Elias Santos? E eu tento responder com propriedade. Primeiramente eu digo, porque os escolhidos estão sós com Deus. Aí, esse irmão disse, olha, quando eu já fui um empresário bem-sucedido, minha empresa estava sempre em alta, eu tinha muitos amigos que me cercavam, mulheres, pessoas que se oferecia, ligava para mim, tudo. E depois esse irmão passou por um momento de doença, de enfermidade, e ele chegou ao ponto de conhecer Jesus Cristo, de se reconciliar, de entregar a sua vida. E daí começou um processo na vida dele, e Deus começou a usar esse irmão. Deus começou a usar, ele se entregou completo, começou a orar, começou a se dedicar, porque uma coisa é ser um agente ativo, boca de Deus na terra, e outra coisa é ser um agente secreto. Uma coisa é ir no domingo à igreja, e na segunda não ter diferença nenhuma, né? Mas ele começou a buscar, ele começou a ter uma experiência com Deus sobrenatural. E daí começou o quê? Começou a rejeição. Quando os amigos chamavam ele para ir para um poke, jogar poke, ir para uma viagem, um passeio, ele disse, não, eu não posso, eu tenho um compromisso na congregação, eu me propus a ajudar para fazer tal propósito. Ele começou a se envolver com as coisas de Deus. E daí começou as pessoas se separar dele, ele começou a... Pelo que eu estou dizendo, já estou respondendo. Já estou respondendo se é a tua dúvida. Porque era o próprio Deus que separava ele desse rol. Porque o caminho dele, a direção dele agora era outra. Outrora ele era um empresário, outrora ele se dava ao prazer, ao deleito da carne. Agora Deus permitiu que ele passasse por esse problema de saúde, e ele teve um encontro nesse momento, um encontro verdadeiro com Deus, como o próprio Zaqueu, ele disse, se eu roubei, se eu fraudei, eu vou devolver 4 vezes. Então ele teve, o próprio Jesus disse, hoje chegou salvação de verdade, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente serei livre. Esse irmão, ele não passou a ser um religioso, ele passou a ser um crente em Jesus Cristo de verdade, não teórico, mas teórico e prático, praticante, vivendo o que prega. E as pessoas começaram a se afastar dele. Ele disse que tinha momento que ele olhava para um lado, olhava para outro, e não tinha ninguém, irmão. Mas ele olhava para cima, olhava para o céu, ele via os céus abertos, como o próprio Estevão, no primeiro sermão de Estevão, o diácono da igreja primitiva, ele foi apedrejado até a morte, mas ele viu os céus abertos. Quando João Batista foi preso, foi degolado, arrancaram sua cabeça, não tinha ninguém ao seu lado, não tinha ninguém ali, mas ele estava ao lado de Deus, ele estava do lado certo. Então eu, você, nós que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, nós passamos por isto, por solidão, rejeição, porque nós fomos separados. Então o irmão diz, porque os escolhidos de Deus estão sempre sós, estamos sempre só. No momento que eu procuro uma pessoa do meu lado, não tem.
mas eu tenho Deus. Essa pergunta foi fácil para me responder, porque eu vivo isso. Eu vivo essa solidão da vida. Irmão, se eu quer sair dessa solidão, não. É um momento de falar com Deus, é um momento de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é como o som de muitas águas, muitas vezes no meio da massa. A massa de manobra quer te manobrar, quer te moldar do jeito do mundo. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Hoje você entende porque você está só. Porque Deus te chamou, não foi para ser um zero à esquerda. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou, minha amada irmã, meu amado irmão, para ser sal da terra, luz do mundo, para ser um tempero. Por isso que as trevas fogem de você. Aquela pessoa que está acostumado com o mundo, o mundâneo, ele vai fugir de você. Ele vai fugir porque a tua conversa, até o teu silêncio vai provar que você é escolhido. Você está em silêncio, você está em silêncio, ouvindo a voz de Deus, perguntando a Deus, Deus, aí eu vou falar agora. Deus diz, não, vai chegar a hora de você falar, e quando chega a hora de você falar, você vai falar algo que eles não vão concordar, você não vai assinar ali, você não vai asseverar o que ele está dizendo, o que eles estão dizendo. Então, luz e treva não se unem. Quando a luz chega, Jesus disse, haja luz. Quando chega a luz, as trevas é dissipada, as trevas é tirada. Então, não dá para estar com um pé na luz e outro pé nas trevas. Não dá de uma fonte, não dá para jorrar água cristalina, água doce e água podre, amarga, saloba. Não dá para ser corruptível e corruptível ao mesmo tempo, incorruptível e corruptível, não vai dar. Não vai dar? Não dá. Então essa separação, essa rejeição, é Deus que permite, porque você, nós estamos a serviço dele. Muitas vezes Deus permite, até pessoas que agregavam de alguma forma, pessoas até que te ajudavam de alguma forma, mas Deus teve que tirar, afastar, porque o que Deus tem com você é muito mais profundo. Então essa pessoa ia atrapalhar. E Deus permitiu que essa pessoa, Ló e Abraão, Deus permitiu que Ló se separasse de Abraão. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Não é se separar de essa pessoa não precisar, de essa pessoa precisar uma ajuda e você negar. Não. É se separar os projetos, os planos. Nossos projetos, nossos planos hoje são projetos eternos, planos eternos. O nosso comprometimento hoje não é com algo que é passageiro, transitório, é com algo que é eterno. Nosso comprometimento hoje é com o reino de Deus. Nosso comprometimento hoje é com Deus, é com o céu, não é com o mundo, porque o mundo é passageiro, tudo passa. Então eu respondi a esse irmão e ele disse, pastor, eu estou saindo daqui mais convicto do meu chamado. Eu estou saindo daqui fortalecido, eu estou saindo daqui com mais força para passar, para viver o meu chamado. Em meio à solidão, a desprezo. Porque, irmão, às vezes nos atinge. Às vezes é tão sério que a gente diz, meu Deus, quando eu não te servia, as pessoas batiam nas minhas costas, ele é um bom camarada, e por que ele? Porque hoje parece que a gente tem uma lepra. E muitas vezes até as pessoas que estão no nosso meio, pessoas que se dizem cristãs, se dizem, né? Nos rejeita, nos humilha, nos envergonha, e a gente olha para o céu e se lembra que Jesus passou tudo isso, muito mais. Nós se lembramos que nós somos imitadores dele. Se nós somos imitadores dele, nós vamos passar algo parecido com o que ele passou.
mas Ele está conosco. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você se identificou com o que eu estou falando aqui, levanta a tua cabeça. Você não está só. Há uma miríade de anjos te protegendo. Pastor Elias Santos, nós estamos juntos para vencer. Não te conheço humanamente falando, minha amada irmã. Não te conheço humanamente, mas eu te conheço espiritualmente, porque nós iremos para o mesmo lugar. Estamos aqui cumprindo a nossa missão. Então nós temos que cada dia se unir. Aquele que ora, ore mais. Aquele que prega, pregue mais. Aquele que... Vamos continuar usando as armas espirituais, amando mais, perdoando mais, se dando mais, se doando mais, descendo mais. Amém, meu amado? Então, se você tem alguma dúvida, no Tirando a Dúvida com o pastor Elias Santos, coloque aí, eu não vou citar seu nome, como não estou citando desse irmão. Amém? Dê seu like, se inscreva, seja um colaborador, seja um membro desse canal, seja uma coluna, colabore com esse canal para que nós possamos cada dia mais dar continuidade a esse trabalho. Amém? Nosso canal é Gabinete de Cura e Libertação e Salvação. É um gabinete, um simples gabinete de um simples pastor, que eu atendo pessoas e automaticamente eu peço permissão a eles para compartilhar com os irmãos. Só não digo o nome, porque não interessa você saber quem foi, quem não foi. De repente você está aí nos Estados Unidos, de repente você está na França, de repente você está na Argentina, Portugal. É só para você orar, é só para a gente orar. E seguir, ter como exemplo, se é o certo de praticarmos, se foi um erro de não praticarmos, mas também não julgarmos, não criticarmos aquele que não tem pecado, aquele que nunca cometeu alguma transgressão, que atira a primeira pedra. A gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para subir de mãos dadas, subir unido, porque lá não tem desunião. Amém? Eu vou fazer uma breve oração por você, para que você continue a sós com Deus. A sós com Deus. E eu deixo para a tua meditação, você depois lê, Isaías 55, 8. Isaías 55, 8. Você está sozinho, está só porque você é escolhido, você é escolhida, minha irmã, você é escolhido, por isso que você está só separado das coisas do mundo, dos mundâneos, mas você está ligado com Deus, está antenado com Deus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, nos ajuda sempre estar sós com o Senhor, porque o Senhor nos preenche. O Senhor está estando contigo, estamos bem assessoriados, estamos bem acompanhados. Pai, nos ajuda em nossa solidão, ajuda-nos na nossa caminhada, ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza, ajuda-nos com todas as situações que vierem, para que possamos enfrentar de cabeça erguida, sabendo em quem nós temos crido. Pai, eu profetizo um novo tempo, uma nova história, profetizo chuva de bênção, profetizo realizações ministeriais, enfim, em todas as áreas. Em nome de Jesus é o que eu te peço, é o que eu já te agradeço. Amém, meus amados irmãos, minhas irmãs, santos de Deus. Que Deus continue abençoando a todos rico e poderosamente. Nunca se esqueça, o eterno, soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele te ama e eu também. Fica aqui a minha participação, a qualquer momento estaremos retornando com mais um Tire as suas dúvidas com o pastor Elias Santos. Graça e paz.